Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Pessoal, hoje eu vou finalmente falar de um dos melhores quadrinhos lançados em 2018 aqui no Brasil. Um quadrinho que eu tava enrolando, na verdade, pra comentar sobre aqui no canal, porque acho que quando eu gosto muito de um quadrinho, eu fico tentando ali ver a melhor maneira de se falar sobre, tentando fazer o vídeo perfeito, mas a verdade é que o vídeo perfeito nunca vai sair. Então eu resolvi que eu vou logo falar sobre esse quadrinho aqui pra vocês, que é a arte de Charlie Chan, Rock Chi, um lançamento da editora Pipoca Nankin, quadrinho do Sonny Liu. Então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora comentar um pouco sobre esse quadrinho aqui que é bom demais. Então bora lá, solta a vinheta. Então, pessoal, a arte de Charlie Chan Rock Chi é um quadrinho lançado originalmente em 2015 pela Epigram Books, lá de Singapura. Depois foi lançado pela Pentel Books nos Estados Unidos, né? Que é uma editora aí, casa de obras gigantes como Maus, Persepolis, Asterios Polyp e outro. Black Hole também, enfim, quadrinhos gigantes que fazem parte aí do catálogo dessa editora. E em 2017, esse quadrinho que foi altamente premiado no Eisner, né, daquele ano. Inclusive a gente chegou a comentar aqui em um vídeo que eu fiz junto com o Arthur, do Encrenca em Dobro, né, a gente comentou sobre os vencedores. E esse quadrinho aqui levou na categoria Melhor Desenhista Roteirista, né, no caso o Sonny Liu levou nessa categoria Melhor Desenhista Roteirista, levou também Melhor Design de Publicação e também de Melhor Publicação Internacional Asiática. E além do Eisner, ele já foi premiado em vários outros lugares do mundo, né? E agora em 2018, o Pipoca Nankin lançou esse quadrinho aqui pra gente no Brasil. Então, pessoal, mas por que esse quadrinho que é extremamente comentado no mundo todo, por que eu considero esse aqui um dos principais lançamentos de 2018 no Brasil? O Sonny Liu, né, o quadrinista, o autor dessa obra aqui, ele basicamente conta a história de um quadrinista fictício chamado Charlie Chan. O Charlie Chan é considerado o maior quadrinista de Singapura. Ele nasceu ali depois da Segunda Guerra Mundial, época em que as colônias inglesas, Malásia e Singapura, estavam começando a buscar sua independência, ou seja, um período extremamente conturbado ali da história, né? E o Sonny Liu, ele basicamente conta a história também política, a história socioeconômica de Singapura através dos quadrinhos e da história de vida desse personagem, o Charlie Chan. Então esse quadrinho aqui é construído da seguinte forma: a gente acompanha a vida do Charlie Chan através de uma entrevista que o Sonny Liu, o autor, ele faz com esse personagem fictício. Então a gente vai conhecendo sobre a trajetória de vida dele, sobre a carreira e tudo mais que ele passou, ao mesmo tempo que a gente vê algumas obras, muitas na verdade, obras que ele teria produzido no passado dos anos, durante a sua carreira, obras as quais dialogam totalmente com a política, com a sociedade, tudo aquilo que Singapura passou durante os anos. Então a gente vê um quadrinho que comenta sobre determinado período, um quadrinho que critica, cita, faz alguma referência a personagens importantes da política, a grandes momentos políticos, a protestos, a, enfim, várias questões que aconteceram ali em Singapura, né? E se ele parasse por aí já seria incrível, já seria genial por si só, mas ele vai além, porque a história do Charlie Chan como personagem, como um quadrinista que estava ali procurando viver nessa profissão extremamente difícil, já é uma história interessante por si só, né? E a partir do momento que ele pega e dialoga tudo isso e as obras que esse personagem fez com a história e tudo aquilo que Singapura passou, tanto a sociedade quanto politicamente, já fica algo incrível. E além disso tudo, ele ainda dá um jeito ali de contar, de fazer referências, de mostrar, de fazer uma homenagem a vários quadrinhos importantes da história mesmo. Ele faz homenagem a obras reais da história dos quadrinhos, mostrando como o Charlie Chan se inspirou em gibis como Astro Boy, do Osamu Tezuka, Pogo, do Walt Kelly, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, Maus, do Art Spiegelman, quadrinhos também da EC Comics e provavelmente outros quadrinhos aí que eu não consegui pegar. E assim, por fazer isso, né, o Sonny Liu, ele acaba trabalhando com vários estilos de desenhos diferentes. Algo que também impressiona muito aqui. É incrível como que ele consegue trabalhar de tantas maneiras diferentes, com tantos estilos diferentes, tanto nessas histórias em quadrinhos, ou quando ele mostra ali algumas artes que o Charlie Chan teria feito,
ou quando ele mostra alguns sketches que o Charlie Chan teria feito. Enfim, é um material incrível também por causa disso. Justamente por isso ele venceu essa categoria de melhor design gráfico no Eisner, porque é um material extremamente bonito. Ele mescla ali vários tipos de materiais, né, diferentes. Tem uma espécie de página antiga colada no quadrinho, tem ali a parte de sketchbooks, tem como se fossem fotos também coladas, enfim. É uma coisa incrível a maneira como o Sonny Liu contou a história. É realmente uma metalinguagem magnífica, né? Porque tem a entrevista fictícia sendo feita, depois o quadrinho desse personagem fictício sendo mostrado pra gente. Então é realmente sensacional. E é um quadrinho com muitas camadas, né? Você pode fazer a leitura mais superficial, apenas acompanhando a história desse personagem, mas tem muita coisa da história política social de Singapura. Então, eu acho válido eu comentar sobre algumas dessas coisas que são apresentadas aqui. Eu não vou me aprofundar tanto, até porque, enfim, eu teria que fazer um vídeo gigantesco. Eu acho que nem é necessário, na verdade. A maioria das coisas você pode descobrir aqui mesmo. O quadrinho é muito explicativo também, né? Tem vários momentos em que, a maioria dos momentos, na verdade, aparece o quadrinho e embaixo tem uma explicação daquilo que o Charlie Chan teria comentado, criticado através daquele quadrinho, através daquela tira. Em alguns momentos também o Sonny Liu aparece como personagem para explicar muitas coisas pra gente, para explicar muitas coisas para o leitor, então é bem interessante. Mas eu acho que é legal comentar algumas coisas sobre a história de Singapura, né, que são apresentadas aqui. Singapura, como eu já disse no começo, era uma colônia britânica, né? Então ele teve ali um período extremamente conturbado logo após a Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra simplesmente não foi eficiente em proteger Singapura. Singapura sofreu demais durante a guerra, teve muitos mortos, teve uma destruição gigantesca. Então, logo depois desse período, o povo de Singapura começou a se revoltar contra os ingleses, né? E foi justamente nesse período aí que esse desejo pela independência ficou cada vez maior. E duas das figuras que mais aparecem aqui no quadrinho, que inclusive já começam aparecendo aqui, nessa parte aqui do quadrinho, são justamente o Lee Kuan Yew e também o Lin Chin-seong. O Lee Kuan Yew ele foi o cofundador do Partido de Ação Popular, que governou Singapura de 59 a 85, né? Ele ficou conhecido como o estadista que transformou Singapura de uma pequena cidade portuária, né? Uma ilha sem recursos naturais praticamente, um dos maiores centros mundiais, né? Realmente um país rico, um país moderno, e Singapura é reconhecido por isso, né? Atualmente, por ser um país próspero, inclusive com pouquíssima corrupção. Só que ao mesmo tempo, Lee Kuan Yew ele sempre foi bastante criticado em relação a violações de direitos humanos, também a restrições em relação à liberdade de expressão, algo que até hoje é uma realidade em Singapura, né? O país, a imprensa sofre muito com isso. Você não pode ter é complicado ter uma opinião contrária ao governo até os dias de hoje lá em Singapura, e até é válido aproveitar esse momento que eu estou falando do Lee Kuan Yew para comentar sobre algo que aconteceu durante o lançamento desse quadrinho aqui, porque o Sonny Liu ele iria receber, né, um subsídio da National Arts Council para a criação desse material aqui. E esse subsídio ele foi tirado no dia 29 de maio de 2015, sendo que o quadrinho seria lançado no dia 30. Então ele não recebeu esse subsídio do governo, e a justificativa que foi dada pelo National Arts Council foi de que o material teria conteúdo sensível e que isso teria gerado controvérsia. Mas acabou que toda essa polêmica ajudou demais a arte de Charlie Chan Rock-T a se popularizar. Tanto é que a primeira tiragem esgotou assim muito rápido, e esse quadrinho não é à toa que ele ganhou o mundo e que ele foi mais conhecido ainda. Claro, é um quadrinho de qualidade, mas isso deu uma impulsionada ali. Eu acho que despertou a curiosidade de muitos leitores que talvez nem chegassem a comprar esse material. E outra figura importante que aparece muito aqui no quadrinho é o Lin Chin-seong, né? Que ele também foi cofundador do Partido de Ação Popular, e ele foi o líder sindical de esquerda, né? E uma das figuras que mais influenciou o povo de Singapura de que eles poderiam sim se tornar independentes da Grã-Bretanha. E essa influência ela foi feita bastante através de discursos históricos que ele fez. Ele era um cara com uma oratória impecável, só que a carreira política dele acabou sendo interrompida por 2 detenções sem julgamento, depois de ter sido rotulado de comunista.
A primeira foi em 56, ele ficou preso até 59, e depois ele foi preso em 63 e foi solto em 69 durante a Operação Cold Store, né? Essa prisão que, além dele, outras 112 pessoas foram presas por serem comunistas ou terem inclinações comunistas. E nessa época o Lee Kuan-yew, ele já era líder do Partido de Ação Popular, né? E o Lee Shin-seong foi libertado só em 69, depois de tentar suicídio na prisão, e ele foi libertado sob a condição de que renunciasse à política para sempre. Como dá para perceber, né, a política de Singapura, acho que como a política de todo e qualquer país, foi bastante conturbada aí durante um período, e isso tudo é mostrado aqui pelo Sonny Liu, mas não de uma maneira extremamente objetiva, assim, ou extremamente direta, né? Acho que essa que é a graça do quadrinho. A maneira como ele encontrou para contar a história de Singapura, através desses quadrinhos, através de metáforas, e é realmente muito bom, cara. É incrível a maneira como ele conseguiu contar essa história aqui em A Arte de Charlie Chan Rock-Chi. Eu acho que não vale eu comentar sobre diversos momentos aqui do quadrinho e diversos períodos da história de Singapura e a maneira como o Cine Liu contou isso pra gente, mas eu vou citar só um para exemplificar para vocês, para quem ainda não leu ter mais ou menos uma ideia do que eu tô falando. Aqui é mostrado pra gente um quadrinho que o Charlie Chan teria feito chamado Singapore Inks, Papelarias e Armarinho, que é um quadrinho que ele teria feito e nunca publicado, e esse quadrinho basicamente conta a história ali, os personagens são os funcionários e o chefe de uma papelaria, né, como diz o título, e esse chefe, ele é extremamente autoritário, e ele começa a censurar o boletim informativo da empresa. Tem uns funcionários que fazem esse boletim informativo e ele começa a censurar, não gostando das informações que estão sendo colocadas ali nesse boletim. Basicamente é uma crítica do Charlie Chan ao que acontecia e acontece até hoje em Singapura, dessa censura à imprensa, né? Então ele mostra isso pra gente através do quadrinho, e embaixo o Sonny Liu vai explicando algumas coisas da história de Singapura, como que foi se dando isso com o passar dos tempos. Por exemplo, fala sobre a relação também da imprensa internacional com Singapura, como é que se dava isso, fala também como que o governo de Singapura queria que a imprensa tivesse o mínimo de credibilidade, então acabou associando a imprensa, os jornais, aos bancos, só que ao mesmo tempo a imprensa acabava tendo ali o rabo preso, né? Porque não podia falar demais para não perder grana, enfim, é uma questão muito complexa, mas que é apresentada pelo Sonny Liu de uma maneira, eu não sei se é leve a palavra, mas de uma maneira que não é tão maçante, assim, as explicações que ele dá aqui são divertidas, é um quadrinho divertido, como eu disse, é um quadrinho de várias camadas, então se você quiser se aprofundar, tem como se aprofundar, até aqui no final tem diversas explicações sobre vários momentos que são apresentados aqui no quadrinho, e além desse, assim, outros fatos importantes são retratados aqui no quadrinho, são assim, por exemplo, para citar alguns, o impasse entre o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Singapura e uma empresa chamada Ônibus Rock Lee, né, que terminou em violência entre os estudantes e a polícia e tal. Isso é mostrado aqui no quadrinho logo no começo também, através de um dos quadrinhos do Charlie Chan. Também todo esse período, né, em que o Partido de Ação Popular inclusive acreditava que o futuro de Singapura estava ali associado à Malásia, que eles deveriam se unir devido aos laços fortes ali que os países já tiveram em determinado momento. E isso tudo é mostrado pra gente aqui no quadrinho através de tiras. Tem uma sequência de tiras que é fantástica também, com as explicações ali do Sonny Liu. O que o Charlie Chan estava querendo comentar, criticar em cada uma dessas tiras. Então, assim, eu acho que é um quadrinho fantástico, é um dos quadrinhos de 2018 que você não pode deixar de comprar, porque é realmente um dos melhores quadrinhos lançados aqui no Brasil nesse ano. Então, se você ainda não leu, procure aí, lançamento do Pipoca e Nanquim.
Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A arte de Charlie Chan Rock-T, quadrinho fantástico, lançado pelo Pipoca Nankin esse ano aqui no Brasil. Aqui embaixo vai ter link para o Facebook e o Instagram do Papuzini, também link para o Apoia-se. Se você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui, considere apoiar lá, o link tá aqui embaixo, tem tudo explicadinho, beleza? Então é isso aí, pessoal. Leiam esse quadrinho aqui, que com certeza ele vai estar na lista da maioria das pessoas aí, dos melhores do ano, desse ano de 2018. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.